estratégia do dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Você gosta de vinho? E se você respondeu sim, primeiro, para de falar sozinho, isso é muito estranho. E eu quero saber quanto que você costuma pagar, mais ou menos, por garrafa. Você é daqueles que gastam 200, 300 reais por garrafa? Ou prefere aquelas mesmo que tem no supermercado e que, dependendo da promoção, é até menos de 50 reais? Eu, particularmente, estou começando agora a buscar mais sobre o tema. Eu fiz até uma assinatura mensal de vinho, que chegou esses dias aqui em casa, a caixa. Mas eu ainda não abri, então não posso opinar sobre. Mas, enfim, eu tô falando disso porque a maior vinícola orgânica do mundo, a chilena Emiliana, vê mercado para vinhos premium no Brasil. Inclusive, essa matéria é do Daniel Buarque, que é repórter aqui da Bloomberg Linha e que é muito entendido sobre o assunto, viu? Enchendo o saco dele pedindo recomendações de vinho. Então a gente vai falar sobre isso, vamos falar sobre vinhos e também sobre Biden no Brasil. Pois é, o presidente esteve aqui no domingo para reforçar o compromisso com o clima e também anunciou um financiamento para reforçar esse compromisso. De quanto dinheiro a gente está falando? Vamos descobrir. Antes disso, um rápido recado de um patrocinador. Clientes do cartão Ultrablue BTG Pactual ganham até 3,5 pontos por dólar gasto em todas as suas compras, nacionais ou internacionais. Um jeito único de ir além na forma com que você pontua com as suas compras no cartão de crédito. Cartão Ultrablue do BTG Pactual. Peça já o seu. Bom, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, viajou para a Amazônia neste domingo. Inclusive, a visita é a primeira de um presidente americano em exercício à Amazônia. O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, que defendeu as ações contra a mudança climática e a proteção da maior floresta tropical do mundo, adivinha só, ele não se juntou a Biden nessa visita. Isso porque ele estava se concentrando nos preparativos para a cúpula do G20 no Rio de Janeiro, que começa hoje, nesta segunda-feira. A viagem de Biden tem como objetivo, abre aspas, ressaltar seu compromisso pessoal e o compromisso contínuo dos Estados Unidos em todos os níveis de governo e em todo o nosso setor privado e sociedade civil, para combater as mudanças climáticas no país e no exterior, fecha aspas. Quem disse isso foi o assessor de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, a repórteres na semana passada. Tá, mas por que exatamente o Biden precisa estar na Amazônia? Bom, primeiro que o futuro ex-presidente, isso, tá mais certo. Ele está divulgando a entrega de mais de 11 bilhões de dólares em financiamento climático, cumprindo aí sua promessa de atingir pelo menos esse nível anualmente até 2024, que é acima dos 1,5 bilhão de dólares no ano fiscal de 2021. Isso inclui 3 bilhões de dólares para ajudar os países pobres a se adaptarem à elevação do mar, tempestades mais intensas e outras consequências da mudança climática. Financiamento de adaptação que, em geral, ficou abaixo do montante destinado para projetos de energia verde em países em desenvolvimento. O presidente também revelou outros esforços de conservação e apoio durante sua visita à Amazônia, incluindo 50 milhões de dólares para o Fundo Amazônia, dobrando aí as contribuições dos Estados Unidos para a iniciativa, e também um empréstimo de 37,5 milhões de dólares da Development Finance Corporation, isso para apoiar o plantio de árvores nativas em pastagens degradadas no Brasil. A visita é o ápice de um esforço de Biden para ajudar a impulsionar o financiamento internacional para os esforços de proteção da floresta tropical. Em 2023, ele se comprometeu a trabalhar com o Congresso dos Estados Unidos para fornecer 500 milhões de dólares até 2028 para o Fundo Amazônia, que inclusive é uma iniciativa do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, ou BNDES, que subscreve projetos de proteção como o manejo de florestas indígenas e fazendas de pequena escala. O presidente dos Estados Unidos fez essa promessa depois de se reunir com Lula na Casa Branca, quando o líder brasileiro prometeu reiniciar os esforços de conservação que haviam definhado sob seu antecessor, o Jair Bolsonaro. Biden disse que esperava conseguir um total de 20 bilhões de dólares em compromissos públicos e privados para ajudar a floresta tropical. Mas o que acontece é que, no futuro, o financiamento federal vai provavelmente enfrentar a resistência do presidente eleito Donald Trump, que já expressou ceticismo sobre o impacto das mudanças climáticas, bem como sobre o benefício da ajuda externa, e disse que está planejando cortes severos no orçamento federal. E se a gente olhar bem, essa decisão de Lula de não acompanhar Biden na histórica visita à Amazônia ressalta a forma como a vitória eleitoral de Trump alterou os assuntos globais em geral. Biden também planeja destacar novos investimentos domésticos destinados a ajudar o meio ambiente como parte de sua viagem. Na quinta-feira, o Departamento de Energia anunciou 18 milhões de dólares para financiar subsídios a governos locais para projetos de eficiência energética, incluindo programas de reciclagem, programas de descontos em eficiência energética e a compra de iluminação pública e veículos mais ecológicos para frotas municipais.
O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos também já anunciou 256 milhões de dólares em financiamento para fazendeiros e proprietários de empresas rurais para expandir o uso de energia eólica, solar e hidrelétrica. Enquanto isso, o Departamento de Transportes está fornecendo 1,2 bilhão de dólares aos estados para financiar o uso de materiais de construção com baixo teor de carbono em projetos de infraestrutura. E bora falar de vinho. Inclusive, eu já ia me esquecendo. O Daniel, que escreveu essa matéria, ele tem uma conta no Instagram muito legal, onde ele faz review de vinhos que custam menos de R$50. O nome da conta é Somelizo. Somelizo, com 2 M's. E eu recomendo, vale a pena conferir, tem várias dicas. Bom, a vinícola chilena Emiliana tem uma presença de mais de 10 anos no Brasil, mas ainda vê o seu mercado muito focado em vinhos mais acessíveis por menos de R$100, o que é um prato cheio para o Daniel e sua conta no Instagram. Porém, durante o jantar em São Paulo, a enóloga espanhola Noelia Ortiz, que trabalha na Emiliana, apresentou o Coia número 20, um rótulo premium, por aqui antes do resto do mundo. E isso, claro, foi parte da estratégia de longo prazo para aumentar a presença da vinícola no Brasil, para impulsionar a venda, especialmente dos vinhos mais caros da casa. Abre aspas, o mercado de vinhos premium no Brasil ainda tem relevância baixa, mas é um país com muito potencial de longo prazo, fecha aspas. Quem disse isso foi Christian Rodrigues, gerente-geral da Emiliana, em entrevista à Bloomberg Linha. Ele continua dizendo, acredito que as vendas de vinho premium podem ser aumentadas com atividades que tenham foco em canais e pessoas especializadas que apreciam esse tipo de vinho. Inclusive, esse jantar que eu mencionei no começo da matéria, oferecido para sommeliers de grandes restaurantes, jornalistas e influenciadores digitais, se encaixa justamente nessa estratégia. E a escolha do país para esse tipo de trabalho de promoção faz sentido do ponto de vista comercial. O Brasil é apenas o 8º mercado internacional para Emiliana, atrás de Estados Unidos, Holanda, Japão, Dinamarca, Canadá, Chile e Reino Unido. Para a gente ter uma ideia, o Daniel colocou aqui alguns dados, são vendidas num país atualmente cerca de 50 mil caixas de vinhos, que são 600 mil garrafas. Isso é quase 1/5 do total da bebida importada pelo grupo La Pastina, que é responsável por trazer a vinícola ao país. Isso gera uma receita anual aproximada de 1,5 milhão de dólares, que equivale a cerca de 8,5 milhões de reais, para Emiliana, segundo Rodrigues. E apesar de serem números aí grandes, né? Isso ainda é pouco, especialmente quando comparado às vendas da Concha y Toro, a chilena, que é uma das marcas mais populares no Brasil e que chega a vender 1 milhão de caixas somente dos seus vinhos mais baratos aqui no país. Esses mais baratos aqui que ele menciona são aqueles reservados, sabe? Aqueles que sempre tem no mercado. Mas aí, enfim, o tamanho da população brasileira é visto como um fator que sinaliza o grande potencial para aumentar as vendas de vinhos de forma geral. Rodrigues continua dizendo, acreditamos firmemente que ainda temos um longo caminho de crescimento no Brasil, especialmente em variedades brancas, vinhos mais frescos e vinhos premium. Mas aí, além de aumentar as vendas, o desafio é migrar para um consumo de mais alta gama. Os vinhos da Emiliana, que tem maior sucesso no Brasil, são os da linha Adobe, que são aí considerados mais simples e que custam entre R$70 e R$80 por garrafa. Em seguida vem a marca Novas, com vinhos intermediários que custam cerca de R$100, só depois que aí vem os vinhos premium da marca Coyan, com etiquetas que passam de R$300. E aqui tem uma fala bem interessante da enóloga falando um pouco de como funciona o negócio, né? Ela diz assim, a engrenagem da vinícola é mantida pelas linhas de entrada, como a Adobe, que tem vinhos varietais com produção de 1 milhão de litros. São elas que fazem a máquina girar, por mais que a margem de lucro seja muito menor. Mas o vinho de maior reputação é o Coyan, que oferece uma margem de lucro maior. Essa aqui foi a fala que a enóloga trouxe. A Emiliana produz entre 20 mil e 25 mil caixas do seu vinho premium por ano, segundo a enóloga. E esse vinho premium tenta se aproveitar ainda de uma boa recepção no mercado. Ele tem sido bem elogiado por especialistas, ganhando avaliações normalmente reservadas a vinhos muito mais caros. Ele recebeu nota 95 do famoso crítico James Suckling e 96 pontos de Tim Atkin. Eu, pessoalmente, não conheço as pessoas, eu acredito que elas entendam de vinho, então acredito em você, Daniel, que escreveu essa matéria. Além disso, a linha Coyan tem nota 4,2 no site Vivino, que é muito usado aí pelos consumidores brasileiros na hora de escolher que vinho comprar. Eu citei a Concha y Toro, que é bem grande aqui no Brasil com os vinhos reservados, mas a Emiliana ela não se considera uma concorrente da gigante chilena. O motivo para isso é que a vinícola se concentra em um nicho de mercado que ganha impulso internacional, que são os vinhos orgânicos e biodinâmicos. Tá, o que você está falando? Existe vinho orgânico?
É uma categoria de bebidas produzidas com práticas sustentáveis e naturais que valorizam a saúde do solo e do ecossistema, e que também evitam o uso de pesticidas, herbicidas e fertilizantes químicos. E com 1.000 hectares de produção de uvas com esse padrão, a Emiliana se descreve como... Eu tô fazendo aspas aqui com a minha mão, você não tá vendo, mas eu tô fazendo. A maior vinícola orgânica do mundo. Já fechei as aspas aqui com a minha mão. E por que eu fiz isso? Porque Ortiz, que é a enóloga, ela admitiu que é um título sem uma comprovação oficial. Ela diz assim, ó: não temos um certificado que aponte isso, mas nenhuma outra vinícola declaradamente orgânica tem 1.000 hectares de vinhedos em produção. O mercado de vinhos em todo o mundo tem valorizado mais essas produções sustentáveis, mas muitas vezes o produto tem qualidade irregular e preços mais altos, o que, naturalmente afasta os consumidores. Atuante nesse nicho, a Emiliana tenta há mais de uma década mudar o perfil do consumo de vinhos de baixa intervenção. E aí, mais uma fala da enóloga, ela diz assim, ó: antes o vinho orgânico era visto como sendo de elite, mais caro. Estamos trabalhando para mudar isso, queremos popularizar o vinho orgânico, fecha aspas. E como citei anteriormente, a linha Adobe da Emiliana é a principal tentativa evidente de mudar essa história, com vinhos orgânicos que custam menos de R$100 e que também atraem um público que não está tão atento ou que valoriza essa preocupação com a sustentabilidade. E durante esse evento em São Paulo, esse jantar, a enóloga contou que a transição da Emiliana para a produção orgânica foi uma aposta muito arriscada porque não contou com um incentivo de mercado. O projeto começou lá em 1998. Até então, a vinícola funcionava no modelo industrial tradicional, com produtos químicos na produção das uvas. A ideia de mudar veio de José Quilisaste, fundador da vinícola, que decidiu começar a fazer testes com vinhos orgânicos e biodinâmicos. Quilisaste propôs, então, testar esse tipo de produção em uma área inicialmente de 35 hectares em Los Robles, no vale de Colchaga, a 133 quilômetros de Santiago. O resultado do teste deu certo e desde 2001, a Coyã tem sido o vinho ícone da casa, mostrando muita consistência em sua qualidade e nas notas que recebe de especialistas. Atualmente são 145 hectares voltados ao vinho premium, uma área cercada por 658 hectares de floresta nativa. E mais um ponto importante dessa história, uma coisa interessante a se destacar, é que segundo o gerente da vinícola, uma das estratégias para ampliar as vendas ao Brasil passa ainda pelo turismo. Ele diz assim, abre aspas, a imagem do país é fundamental para desenvolver vinhos de maior valor e, por fim, o turismo. O Chile tem sorte de receber muitos turistas brasileiros, e se pudermos encantar com vinhos premium aqui e levar de alguma forma essa experiência ao consumidor no Brasil, a combinação é perfeita, fecha aspas. E é isso aí, muito boa a matéria do Daniel Buarque. E sim, nossa, deu muita vontade de tomar um vinho. Eu já vou testar um dos vinhos que vieram na caixa. E eu espero que seja bom, porque eu acho que eu tô preso por alguns meses nesse plano que eu contratei da empresa. Se não for, vai ser uma tristeza. E no último episódio, eu fiz um videocast, né? Não sei se vocês chegaram a conferir, mas eu apareci em vídeo com a Jimena, que é apresentadora do La Estratégia del Dia, do México. E vocês comentaram aqui o episódio. Aline M. Batista diz: sempre ansei por ver um videocast do podcast A Estratégia do Dia, mas esse superou todas as minhas expectativas, unindo Alan do Brasil e Jimena do México. Já escutava o podcast do México para compreender mais o espanhol. Grande besta. Eu não fazia ideia que tinha gente do Brasil ouvindo o La Estratégia do Dia. Muito legal que você tá testando seu espanhol com podcast, Aline. Norton Mendonça diz: nem tem cara de chileno, é mesmo de Taubaté. Não sei. Tem gente que fala assim que eu tenho cara de chileno, então, opiniões mistas. Bruno Zoya Montanari diz: menino, como você é diferente do que eu imaginava. O que isso quer dizer? Eu devo ficar triste? Feliz? Não devo pensar sobre isso? Ami007 diz: bom dia, Alan, nunca imaginei você assim, impressionada. Infelizmente, meu caminho diário bugou ontem, não consegui ouvir o episódio de ontem, mas tenho certeza que foi ótimo. De novo, eu tô na mesma questão, eu devo ficar feliz, triste? Eu não vou pensar sobre isso, não vou. Não precisa responder, não responda. Henrique diz: meu Deus, não era assim que eu imaginava o Alan. Meu Deus, tá todo mundo comentando isso. Enfim, obrigado pelo comentário, Henrique. E Letícia Martins Pascucci diz: oi, adorei o videocast, arrasou. Obrigado, Letícia. Eliomar diz que ficou na espera do Big Beijo. Será que vai ter nesse episódio? João Henrique diz: muito bom, o Alan não é uma voz de inteligência artificial. Não é a melhor voz do mundo. Não sei se fosse uma inteligência artificial, não sei se escolheria essa também. Emil Takara diz: gente, primo Alan é muito diferente do meu imaginário. Muito bom, mas um comentário desse, eu não vou pensar sobre isso. Eu tô brincando, eu tô gostando muito que vocês estão comentando. Às 7 da manhã, desbloqueando o celular enquanto faço a produção, só pra assistir. Aí sim, logo cedo, hein. Netomi diz: oi Alan, eu também existo e estou em Caruaru, em Pernambuco.
É a primeira vez que comento aqui e acompanho o podcast desde que ele nasceu. Eu espero que você volte aqui mais vezes nos comentários. Caipe Reis diz: mas seu Alan é chileno, como habla assim? Bom, chegou na hora de explicar essa história. Eu sim nasci no Chile, mas o que acontece é que... Peraí, já deu tempo do podcast. Bom, muito obrigado pela audiência, nos vemos no próximo episódio e tchau, tchau. Big beijo. Big beijo.